Maria Bonita não tremeu ao puxar o gatilho, que olhou nos olhos do homem que a escravizara e o condenou com a firmeza de uma juíza. Lampião disse: mulher não é propriedade, é criatura de Deus e deve ser respeitada. No sertão nordestino, onde a terra rachada engolia esperanças e homens se vendiam por moedas de cobre, uma moça foi entregue como pagamento de dívida. Espancada, marcada pela tirania de um coronel que se achava dono de vidas, ela carregava nos olhos a dor de um povo inteiro. Mas do pó da caatinga surgiria um encontro capaz de transformar medo em coragem, injustiça em vingança e silêncio em lenda. O sol de março caía como ferro em brasa sobre o sertão. Nem urubu ousava cruzar o céu parado. E as veredas de Vila Bela, hoje conhecida como Serra Talhada, eram apenas poeira e pedra. Ali, cada passo era pesado. Cada suspiro vinha seco, como se a própria vida fosse sugada pela estiagem que já durava anos. O povo miúdo se aglomerava nas feiras de Itacuruba ou Tacaratu, tentando vender um punhado de farinha, umas cabeças de bode ou apenas trocar conversa para aliviar o peso da miséria. Entre eles corria sempre o mesmo comentário: Lampião estava por perto. Uns falavam com medo, outros com admiração. Virgulino Ferreira da Silva, o capitão do cangaço, liderava homens que não se curvavam a coronéis, desafiavam volantes e repartiam butim com sertanejos pobres. Para uns era criminoso, para outros herói. Mas todos sabiam, onde Lampião passava, nada continuava igual. Naquele tempo, o dinheiro tinha cheiro de suor e sangue. Contos de réis compravam vaqueiros, jagunços e até perdão de delegado. Coronéis com bolsos cheios de prata mantinham vilas inteiras ajoelhadas, enquanto famílias se endividavam em vendas sem nunca conseguir quitar suas contas. Era um mundo em que a honra valia mais que ouro, mas em que a traição podia ser paga com bala. Foi nesse cenário que Lampião surgiu logo no início desta história, conduzindo seus homens por trilhas estreitas, sob o som das alpercatas pisando a terra seca. Os chapéus de couro reluziam à luz forte, adornados com medalhas de santos e estrelas bordadas. Carregavam rifles e cartucheiras cheias, mas também carregavam o peso de escolhas que custavam vidas. O capitão seguia à frente, óculos redondos equilibrados no nariz, olhar duro como pedra. O vento trouxe então um rumor estranho, diferente do som dos cascos dos cavalos. Entre mandacaros e chique-chiques surgiu a figura cambaleante de uma mulher. O vestido rasgado, o rosto inchado, os passos trôpegos denunciavam não só a fuga, mas a violência recente. Lampião ergueu a mão, mandando o bando parar. Ela caiu de joelhos na poeira antes de conseguir dizer o próprio nome. O silêncio foi cortado apenas pelo relincho dos animais. O capitão desceu da cela, aproximou-se com cuidado, como quem se aproxima de bicho ferido. "Como se chama?" perguntou. Com a voz fraca, mas firme, ela respondeu: "Maria Bonita." Os homens se entreolharam. Não era um nome qualquer. Uma moça jovem, marcada de pancadas, sozinha no meio do nada. Lampião a ajudou a se levantar. O peso dela mal parecia de corpo, era de história não contada. Ali, sob o sol impiedoso do sertão, começava um enredo que uniria vingança, traição, amor perdido e heroísmo. E que mostraria ao Brasil que até no lugar mais seco pode brotar a semente da resistência. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. Lampião a levou para a sombra de um juazeiro solitário que resistia à seca. A moça ainda tremia e suas mãos estavam cobertas de arranhões. O capitão pediu a Dadá, companheira de Corisco, que trouxesse água. Maria bebeu devagar, como quem tem medo de que o líquido acabe. Os olhos verdes dela se encontraram com os de Lampião,
e por um instante o silêncio pareceu falar mais que palavras. Os homens do bando estavam acostumados a todo tipo de encontro no sertão. Viajantes perdidos, comerciantes fugindo de cobrança de impostos, até soldados desavisados. Mas aquela moça trazia algo diferente. Havia na sua pele as marcas de castigo constante, nos braços manchas roxas que denunciavam dedos cruéis e no rosto um inchaço recente que fazia o olho direito quase se fechar. "Quem lhe deixou nesse estado?" perguntou Lampião, a voz grave ressoando como ordem. Maria respirou fundo, como quem engole o próprio medo, e respondeu: "Foi o coronel Ferdinando Moura." O nome caiu entre os cangaceiros como pedra no Rio Seco. O coronel era conhecido em feiras e missas, temido por sua crueldade. Fazendeiro rico, com léguas de terra perto de floresta, sustentava jagunços que batiam e matavam sem prestar contas. Muitos no sertão já tinham perdido parentes por dívidas inventadas em sua venda. Maria contou que fora prometida a ele pelos pais, Zé Antônio das Flores e Dona Conceição, endividados até o pescoço. O coronel cobrara safras que nunca haviam existido e, em troca, exigira a filha como noiva. Ela não tinha escolha, ou aceitava a vida de cativa em troca da sobrevivência da família, ou via a casa queimar e seus pais serem expulsos. Enquanto falava, a moça lembrava-se das noites de feira em Itacuruba, quando ainda podia sorrir ao lado de amigas. Recordava as novenas de Santo Antônio, em que pedira em oração um marido que a respeitasse. Mas suas súplicas não foram ouvidas. O que recebeu foi o peso das botas de Ferdinando, o bafo de cachaça dele e os olhos de porco que sempre a humilhavam. O bando inteiro ouviu em silêncio. Zé Baiano roçava os dedos no cabo do punhal. Corisco cerrava os dentes, Volta Seca balançava a cabeça com desdém. Até Dadá, acostumada à dureza da vida de cangaceira, olhou para Lampião como quem pede resposta. "E por que fugiu sozinha?" insistiu o capitão. "Porque se ficasse, ia morrer. Não de um tiro, mas de cada pancada que ele me dava." As palavras ecoaram como confissão e sentença ao mesmo tempo. Lampião respirou fundo. Ele conhecia bem homens como Ferdinando. Coronéis que pensavam que moedas compravam até alma, que confundiam medo com respeito. Para o capitão, aquilo não era apenas a história de uma moça, era a representação da injustiça que o sertão inteiro sofria. Mas dentro dele também nascia outra questão. Proteger Maria significava assumir uma guerra direta contra um dos mais poderosos coronéis da região. A escolha não era pequena. A fogueira foi acesa ao cair da noite. Os homens se reuniram e Maria, sentada entre as mulheres, ainda se encolhia ao menor som. Porém, quando olhou para o capitão, percebeu algo diferente. Não havia desprezo, não havia olhar de posse. Havia a firmeza de alguém que via nela mais que mercadoria. A noite trouxe silêncio, mas também a promessa de que o destino de todos mudaria a partir dali. Na manhã seguinte, o bando partiu mais cedo do que de costume. O céu clareava devagar, tingindo de vermelho as pedras secas das serras, e os cavalos bufavam impacientes. Maria seguia no meio, montada numa égua mansa que Dadá lhe emprestara. Ainda falava pouco, mas Lampião sabia que os silêncios carregam peso. Resolveu quebrá-lo. "Conte direito sua história, moça. A gente precisa saber com quem está lidando." Os olhos dela se perderam no horizonte por instantes, como se buscassem coragem na imensidão da caatinga. Então começou a falar. Maria nasceu numa família de pequenos agricultores. Seu pai, Zé Antônio das Flores, plantava milho e feijão nos baixios quando a chuva vinha. E sua mãe, Dona Conceição, vendia farinha e queijo coalho nas feiras de Nazaré. Viviam do pouco que a terra dava, sobrevivendo entre dívidas e promessas. Como todo sertanejo, dependiam da palavra dos coronéis para manter as posses, porque eram eles que controlavam o dinheiro, a lei e até as bênçãos da igreja.
O destino mudou quando o coronel Ferdinando Moura apareceu. Homem gordo, de fala grossa e bolso fundo, fingiu amizade no começo. Ofereceu empréstimos em contos de réis, trouxe vaqueiros para ajudar na lida, deixou fiado na venda. Mas cada favor vinha acompanhado de cobrança dobrada. Em pouco tempo, a família devia 3 safras que nunca existiram. Maria relatou que, ainda criança, já percebia a tensão em casa. O pai passava noites sem dormir, andando de um lado para o outro, preocupado com a cobrança. A mãe, ajoelhada diante de uma imagem de Nossa Senhora das Dores, pedia em oração que o coronel perdoasse as dívidas. Mas no sertão, disse ela com amargura, não havia milagre que mudasse a ganância de homem rico. Quando completou 17 anos, Ferdinando fez sua exigência. Não queria mais esperar. Se a dívida não podia ser paga em dinheiro, seria quitada com gente. E apontou para Maria, como se fosse escolher uma vaca de curral. O pai protestou, mas sabia que qualquer negativa podia custar a vida da família. Então, calou. As memórias pesavam em sua voz. Lembrou-se do dia em que a mãe chorou escondida no quarto, pedindo perdão à filha por entregá-la como noiva ao coronel. Lembrou-se da procissão de São José, em que caminhara de véu baixo ao lado do homem que odiava, enquanto as beatas murmuravam rezas e alguns cochichavam sobre a vergonha da família. Para muitos, ela já não era mais moça livre, mas propriedade de um tirano. Lampião ouvia com atenção. Os homens do bando se revezavam entre indignação e silêncio. Corisco chegou a cuspir no chão, rosnando que homem desse merece bala entre os olhos. Maria respirou fundo e contou o detalhe que calou a todos. Seu pai não estava mais vivo. Voltava de uma feira em Floresta quando 3 tiros pelas costas o derrubaram na estrada. Diziam que foi briga por dívida, mas ela sabia. O próprio coronel mandara matar para se livrar de resistência. A mãe definhou desde então, vivendo sob medo e silêncio. A revelação fez o sangue de Lampião ferver. No sertão, matar pelas costas era covardia, mas mandar matar o pai de uma moça para roubá-la era crime que até Deus haveria de punir. O capitão ergueu os olhos para seus homens. Ali, naquelas palavras de Maria, não estava apenas a dor de uma família. Estava a dor de todo o povo sertanejo que vivia sob jugo de coronéis que se julgavam donos de almas. E foi nesse instante que todos compreenderam. A presença daquela mulher entre eles não era mero acaso. Era sinal de que uma guerra maior se aproximava. As noites no acampamento eram sempre de alerta. A fogueira iluminava os rostos queimados de sol, e o barulho distante dos cascos era suficiente para que todos agarrassem os rifles. Lampião sabia que a presença de Maria mudava tudo. Não se tratava apenas de acolher uma moça maltratada, mas de assumir uma guerra aberta contra um homem que se julgava dono de vidas e destinos. Certa manhã, sentado sobre uma pedra lisa, o capitão reuniu os principais do bando. Corisco, Volta Seca, Zé Baiano e Luiz Pedro aguardavam em silêncio. Maria, ainda com o rosto marcado, observava de longe. O coronel já deve estar esperneando, disse Lampião com a voz firme, e vai querer a moça de volta, mas ela não volta. Ninguém contestou. Sabiam que aquela decisão era um caminho sem volta. Lampião então ordenou que Carcará, um vaqueiro de confiança, levasse recados pelas vilas de Nazaré, Tacaratu e Piranhas. A mensagem era clara. Maria estava sob proteção do capitão, e qualquer homem que tentasse tomá-la à força teria de pagar caro em bala e em sangue. Os sertanejos receberam a notícia com espanto. Nas feiras, enquanto se vendia rapadura e queijo coalho, o assunto se espalhou rápido. Muitos lembraram das palavras da Bíblia que ouviam dos padres: "A verdade vos libertará." Para alguns, Lampião agia como libertador. Para outros, apenas provocava a fúria de um coronel que traria ainda mais desgraça à região. Quando o recado chegou aos ouvidos de Ferdinando Moura, a reação foi de fúria.
Na casa grande de sua fazenda Santa Marta, que se erguia como fortaleza, o coronel quebrou garrafas de cachaça contra a parede. Chamou seus capangas e prometeu recompensa de 1.000 contos de réis a quem trouxesse Maria de volta, e 2.000 a quem lhe entregasse a cabeça de Lampião numa bandeja. 2.000 contos de réis. O valor era tão alto que logo atraiu pistoleiros de longe. Homens que nada sabiam de honra, mas que conheciam o preço de uma vida. Como Judas trocando Cristo por moedas de prata, muitos decidiram trair qualquer laço por uma fatia daquela fortuna. Enquanto isso, nas vilas próximas, o povo simples comentava nas missas e nas procissões. Uns diziam que Lampião havia cometido loucura. Outros acreditavam que finalmente alguém tinha coragem de enfrentar o coronel. As beatas rezavam a Nossa Senhora da Conceição, pedindo que o sangue não corresse mais. Mas no sertão todos sabiam, uma promessa de vingança não se desfaz com oração. Lampião observava seus homens afiarem punhais e conferirem cartucheiras. O capitão já tinha enfrentado coronéis, volantes e até exércitos inteiros, mas nunca sentira o peso de uma guerra que começava por causa de uma mulher. Ainda assim, não recuaria. Naquela noite, olhando para o céu estrelado da Caatinga, disse baixinho, como se fosse apenas para si: "No sertão, a injustiça só se apaga com pólvora." E com essa decisão, os caminhos estavam traçados. A guerra contra Ferdinando não era mais apenas ameaça, era certeza. Toca na lâmpada amarela e fique conosco. Os dias seguintes trouxeram silêncio tenso ao acampamento. Cada estalo de galho fazia os cangaceiros mirarem seus rifles. Cada rastro de cavalo na poeira podia anunciar uma emboscada. Mas, entre esse clima de espera, Maria Bonita começou a descobrir um novo mundo. Dadá, mulher de Corisco, tomou para si a tarefa de ensinar-lhe as regras da sobrevivência no cangaço. Mostrou como montar uma fogueira de chão que não levantasse fumaça, como espremer água de mandacaru, como esconder rastros no meio da caatinga. Rosa, outra companheira, ensinou a enrolar cartuchos de pólvora e chumbo, tarefa que exigia paciência e firmeza de mão. Maria se empenhava em cada detalhe. As mãos, ainda marcadas de pancadas, agora seguravam armas com firmeza. O primeiro disparo que deu com um rifle retumbou pelas pedras, ecoando como se fosse aviso ao próprio sertão. Errou o alvo, mas não desistiu. Com dias de prática, já acertava latas e garrafas colocadas no alto dos galhos. Cada tiro era um passo para deixar de ser vítima e passar a ser guerreira. Lampião observava de longe. Via na moça algo que o surpreendia. Coragem sem alarde, determinação que não precisava de palavras. O capitão, acostumado a comandar homens duros, percebia que a presença dela despertava respeito até nos mais brutos. Zé Baiano chegou a dizer: "Capitão, essa menina tem sangue quente. Vai virar cangaceira de verdade." As noites também mudaram. Ao redor da fogueira, enquanto os homens afinavam violas e cantavam repentes sobre batalhas passadas, Maria se juntava às mulheres para entoar rezas baixas, pedindo proteção a Nossa Senhora das Dores. Entre cantoria e oração surgia uma mistura de fé e bravura que mantinha o grupo unido. Nas feiras de Nazaré e Piranhas, a notícia se espalhava. A moça prometida ao coronel agora aprendia a atirar ao lado de Lampião. Para uns, era prova de que o mundo estava virado. Para outros, era sinal de que Deus usava até os cangaceiros para fazer justiça. Padres comentavam nos sermões que até as pedras clamam contra a opressão. E as mulheres da região sussurravam que talvez finalmente alguém tivesse coragem de enfrentar a violência que tantas sofriam em silêncio. Mas nem tudo era aprendizado sereno. Em uma manhã, Maria errou um disparo e se irritou, jogando a arma no chão. Lampião se aproximou, pegou o rifle e devolveu com calma. No sertão, quem se apressa morre cedo. Mira devagar, respira fundo e só puxa o gatilho quando tiver certeza. Ela assentiu,
reerguendo a arma com determinação renovada. Com o passar das semanas, já cavalgava longas distâncias sem cansar, cuidava de ferimentos com emplastros de jurubeba e sabia montar guarda durante a noite. Não era mais a mesma moça que havia chegado machucada e em prantos. No sertão, dizia-se que até o mandacaru floresce depois da chuva. Assim também, Maria florescia agora, não pela força do coronel, mas pela liberdade que encontrara entre os cangaceiros. E enquanto ela se transformava, nas terras de Santa Marta, o coronel reunia suas forças, preparando a tempestade que logo cairia sobre todos. Na fazenda Santa Marta, o calor parecia ainda mais sufocante. As janelas da casa grande estavam abertas, mas o vento que entrava não refrescava o suor que escorria pela cara gorda do coronel Ferdinando Moura. Ele andava de um lado para o outro no salão principal, camisa de seda aberta, garrafa de cachaça sempre à mão. A notícia da fuga de Maria Bonita e do recado de Lampião já havia corrido a região inteira. O coronel não suportava a ideia de ser motivo de cochicho nas feiras de floresta ou nas novenas de Tacaratu. "Esse cabra acha que pode rir de mim?" berrava, chutando a cadeira de madeira. "Pois vai aprender que comigo ninguém mexe." Toinho Brabo, o jagunço de confiança, observava em silêncio. Conhecia bem o patrão. Quanto mais bebia, mais cruel ficava. Ferdinando não se contentava em recuperar a moça. Queria humilhar Lampião e apagar sua fama. Reuniu homens de todas as partes. Dos currais vieram vaqueiros acostumados a manejar faca como extensão da mão. Dos povoados vizinhos chegaram jagunços, que trocavam honra por moedas. E para reforçar o exército, enviou recado até a Bahia, contratando pistoleiros conhecidos apenas pela frieza de seus gatilhos. Mas o maior trunfo do coronel ainda estava por chegar. Numa tarde abafada, um cavalo preto parou diante da casa grande. Na sela vinha Quinzinho Navalha, matador que carregava no rosto uma cicatriz da orelha até a boca. Seus olhos eram frios como pedra e sua fama corria por todo o Nordeste. Não havia quem não soubesse que ele vivia exclusivamente de matar por dinheiro. "Coronel Ferdinando", cumprimentou com voz seca. "Disseram que tem um serviço para mim." "Serviço não, é missão. Quero a cabeça de Lampião numa bandeja. Trago a moça viva se puder, mas se resistir, faça o que for preciso. Pago 5.000 contos de réis." O matador ergueu as sobrancelhas. Era uma fortuna. Por menos do que isso já havia limpado povoados inteiros. Sorriu de canto, mostrando dentes amarelados. "Uma semana e o sertão vai ter um rei a menos." Ferdinando bateu palmas. Os capangas encheram o salão, alguns segurando rifles, outros punhais. O coronel distribuiu moedas de prata e notas em réis, prometendo mais a quem voltasse vitorioso. Naquele momento, a fazenda Santa Marta deixou de ser casa e virou quartel de guerra. Enquanto organizava o exército particular, Ferdinando também tratava de espalhar ameaças. Mandou recado aos vizinhos. Quem desse abrigo a Maria ou ao bando de Lampião teria as terras queimadas, o gado roubado e a família expulsa. Muitos se calaram, mas alguns, em segredo, rezavam pedindo que o capitão realmente derrubasse o tirano. Nas missas de domingo, os padres falavam em justiça divina, lembrando que até Faraó caiu diante da mão de Deus. Nas feiras, os violeiros improvisavam versos comparando Ferdinando a Herodes, que mandara matar inocentes. A palavra corria, e junto com ela crescia o medo. Lampião soube de tudo pelos seus informantes. Quando ouviu o nome de Quinzinho Navalha, manteve o rosto impassível, mas por dentro sabia o peso da ameaça. Não era qualquer pistoleiro, era homem rápido que não hesitava, capaz de abater sem pestanejar. Ainda assim, diante do bando reunido, Lampião disse apenas: "Coronel pode juntar 100 homens, pode pagar em ouro ou prata, mas no sertão, dinheiro não para bala quando o dedo é firme." As palavras ecoaram pela grota.
Maria Bonita, ao ouvir, sentiu que a guerra estava cada vez mais perto. O sertão inteiro aguardava o choque inevitável. De um lado, a arrogância comprada em contos de réis. Do outro, a resistência de homens e mulheres que se negavam a ser propriedade. E foi nesse clima de tensão que os passos seguintes foram dados, com o cheiro de sangue já rondando a caatinga. O sertão parecia guardar o fôlego. O vento parava entre as pedras. Os galhos secos não se moviam, como se a natureza soubesse que algo grande estava por acontecer. Foi numa dessas manhãs pesadas que Carcará, o informante de confiança, surgiu no acampamento. O cavalo vinha esbaforido, a espuma escorria pelo freio e o vaqueiro mal conseguia respirar ao desmontar. "Capitão", disse ofegante. O coronel saiu da Santa Marta. 40 homens com ele, todos armados até os dentes, e Quinzinho Navalha na frente. O silêncio caiu sobre a grota. 40 contra 15. Era como jogar punhado de areia contra enxurrada. Mas Lampião não se abalou. Ajeitou os óculos no nariz e apenas perguntou: "Onde estão agora?" "2 léguas daqui, subindo pela trilha do Rio Seco. Se não atrasarem, chegam antes do meio-dia." Os homens se entreolharam. Corisco resmungou: "Capitão, é gente demais." Lampião ergueu a voz: "Nunca foi a quantidade que decidiu no sertão, foi a coragem. Aqui, cada um vale por 10. A ordem se espalhou. Rifles foram limpos, cartucheiras cheias, punhais afiados até brilharem. As mulheres juntaram o essencial: mantimentos, roupas, munição extra, e prepararam os cavalos para uma possível fuga. Mas Maria Bonita não se moveu. Ficou parada, segurando firme o rifle que aprendera a usar. "Menina, você fica com Dadá e as outras. Se o fogo engrossar, corre para o norte", disse Lampião. Ela levantou o queixo. "Não, capitão. Essa briga também é minha. Foi por mim que começou." A resposta surpreendeu a todos. Lampião encarou os olhos verdes dela, e o que viu ali não foi teimosia, mas determinação. O capitão suspirou fundo. "Então fica, mas fica atrás de mim, e só atira quando eu mandar." Com rapidez, os cangaceiros tomaram posição entre as pedras da Serra de Teixeira. O lugar era conhecido por eles: encostas altas, passagens estreitas e pontos de emboscada perfeitos. A grota virou fortaleza natural. Lampião distribuiu os homens em grupos, cada um cobrindo um flanco. Maria ficou ao lado de Dadá, numa posição protegida, mas próxima o bastante para ver o campo de batalha. O tempo parecia arrastar. O sol subia, castigando cada pedra, cada rosto suado. Até que Volta Seca, com o binóculo em mãos, anunciou: "Vem aí!" Uma nuvem de poeira erguia-se ao longe. O tropel dos cavalos fazia a terra tremer, e logo surgiram os primeiros chapéus de couro no horizonte. Eram muitos em fileira, descendo como enxame faminto. À frente, Quinzinho Navalha, montado em seu cavalo preto, guiava com olhar frio. Atrás, protegido por jagunços, vinha o coronel Ferdinando, o rosto vermelho de ódio. Lampião ergueu o braço, sinalizando silêncio. Os cangaceiros respiravam fundo, cada um pronto para defender com a vida aquele pedaço de chão. Maria apertou o rifle contra o peito, o coração batendo como zabumba em festa de São João. O capitão murmurou baixo, mas todos ouviram: "Hoje, o sertão vai decidir quem fica de pé e quem cai." E com a aproximação do inimigo, a batalha já não era promessa, era certeza prestes a explodir. O primeiro tiro quebrou o silêncio como trovão em céu seco. Quinzinho Navalha, rápido como sempre, apontou contra a pedra onde Lampião se escondia. A bala ricocheteou, levantando faísca. No mesmo instante, a grota inteira explodiu em pólvora e gritos. O estampido dos rifles ecoava nos paredões, multiplicando-se como se fossem centenas. Os 40 homens do coronel avançaram com força, confiantes na vantagem numérica. Mas Lampião conhecia cada curva da serra.
Corisco, Volta Seca e Zé Baiano estavam posicionados em pontos estratégicos, e cada disparo deles derrubava inimigos que mal sabiam de onde vinham as balas. Luiz Pedro, com sua pontaria precisa, atirava rápido e certeiro, cobrindo os companheiros. Maria Bonita, protegida atrás de uma rocha, segurava o rifle que Dadá lhe entregara. As mãos tremiam no início, mas a lembrança das pancadas do coronel endureceu seu coração. Mirou, respirou fundo como Lampião havia ensinado e atirou. O jagunço tombou do cavalo e ela sentiu pela primeira vez que não era mais presa, mas parte da luta. O tiroteio se prolongou. A fumaça da pólvora misturava-se ao cheiro de sangue e suor. Gritos de dor se espalhavam pelo vale, enquanto corvos começavam a sobrevoar, atraídos pelo presságio de morte. Quinzinho Navalha observava tudo com frieza. Percebeu que, mesmo com mais homens, estavam em desvantagem. A serra favorecia os cangaceiros. Decidiu então resolver do seu jeito. Levantou a mão e os tiros cessaram por instantes. "Lampião!" gritou a voz firme. "Vamos resolver isso homem a homem. Um duelo justo." O bando se entreolhou. Corisco sussurrou aflito: "Capitão, não aceita. Esse desgraçado é cobra criada." Lampião ajeitou os óculos e respondeu sem vacilar: "Eu aceito." Desceu devagar até uma clareira entre as pedras. Quinzinho fez o mesmo. Ficaram a uns 20 passos um do outro, mãos próximas às armas. O vento cessou e até os pássaros pareceram calar, como se o sertão inteiro esperasse o desfecho. "Última chance, Quinzinho", disse Lampião, a voz baixa, mas cortante. "Esse coronel não vale o preço que te paga." O matador riu, mostrando os dentes. "Dinheiro é dinheiro e eu tenho família para sustentar." Lampião não respondeu. Apenas firmou os pés no chão, como quem se prepara para enfrentar não um homem, mas o destino. De repente, o movimento. Quinzinho puxou primeiro. O disparo ecoou, levantando poeira atrás de Lampião. Mas o capitão não se apressou. Mirou com calma, o olhar fixo, e atirou. A bala encontrou o peito do matador em cheio. Quinzinho cambaleou, ainda tentando levantar a arma, mas caiu de costas, os olhos abertos fitando o céu. Um silêncio pesado caiu sobre a serra. Os homens do coronel, ao verem seu trunfo tombar, recuaram. Alguns largaram as armas, outros fugiram desordenados. Ferdinando, escondido atrás de uma pedra, gritava feito louco: "Covardes, voltem! Eu pago o dobro!" Mas ninguém respondeu. Sem Quinzinho, a promessa de dinheiro não valia a própria vida. Em minutos, restaram apenas os jagunços pessoais do coronel, que, acuados, tentavam resistir. O bando de Lampião desceu como enxame. O tiroteio final foi rápido e brutal. 8 caíram, 2 escaparam na mata. O coronel, agora sozinho, correu desajeitado, tropeçando na poeira. Tentou montar no cavalo, mas Corisco o agarrou pelo colarinho e o jogou ao chão. O homem, que se achava dono de gente, tremia como vara verde. Lampião se aproximou devagar, o rifle na mão. Olhou o coronel caído, sujo de terra, os olhos de porco arregalados de pavor. Ao fundo, Maria Bonita caminhava com passos firmes, o rosto endurecido pela lembrança das humilhações. O capitão falou baixo, mas cada sílaba soou como sentença. "Agora, coronel, quem decide o seu destino não sou eu, é ela." E entregou a Maria o direito de fechar aquele ciclo de dor. O coronel Ferdinando estava estirado no chão, a respiração ofegante, a camisa de seda manchada de suor e poeira. O rosto, antes rubro de arrogância, agora era máscara de medo. Ao redor, os cangaceiros mantinham silêncio absoluto, como se aguardassem não apenas uma decisão, mas um ato que se transformaria em história. "Maria, minha querida", murmurou o coronel, tentando recuperar o tom meloso de outros tempos. "Você sabe que eu sempre te quis bem. As pancadas era só para lhe ensinar a ser mulher direita. Todo homem faz isso." As palavras ressoaram como um insulto. O bando rangeu os dentes.
Dadá cuspiu no chão. Corisco ergueu o rifle como se quisesse calar o tirano ali mesmo, mas Lampião levantou a mão, pedindo calma. Todo homem? Repetiu Maria, a voz firme, carregada de desprezo. Homem de verdade protege mulher, não bate nela como se fosse animal. Ferdinando tentou se arrastar, segurando o tornozelo de Lampião. Capitão, escute, eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Dou metade da fazenda, gado, terras, dou 10.000 contos de réis. Você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Lampião o empurrou com o pé, afastando-o. Dinheiro sujo não compra justiça. O coronel então se virou para Maria, os olhos suplicantes. Pense, minha flor, podemos casar direito, ter filhos, viver em paz. Eu prometo que nunca mais encosto a mão em você. As lágrimas que antes seriam de medo, agora eram de raiva contida. Maria se aproximou, o rifle firme nas mãos. O coronel a olhava como quem encara a própria condenação. As? Disse ela, a voz tremendo de emoção. Você tirou a paz da minha família quando inventou dívidas. Você matou meu pai pelas costas como covarde. Achava que ninguém ia descobrir? O coronel empalideceu. Quem lhe disse isso? A verdade sempre aparece, Ferdinando. Sempre. Lampião observava em silêncio, respeitando o momento. Os homens do bando se mantinham imóveis, sabiam que aquele instante não lhes pertencia. Maria ergueu o rifle. O coronel choramingava, implorava, oferecia mais terras, mais dinheiro, até promessas de devoção eterna. Mas ela já não escutava. Dentro dela ecoava apenas o som das noites de choro, das pancadas, das humilhações, do corpo do pai sendo velado sem justiça. Ferdinando Moura, declarou com voz firme que ecoou pelas pedras da serra. Por bater em mulher indefesa, por assassinar pelas costas, por oprimir o povo do sertão, eu lhe condeno à morte. O disparo cortou o ar seco. O corpo do coronel tombou para trás, os olhos abertos fixos no céu que nunca mais veria. O estampido ecoou como trovão, espalhando-se pela serra até desaparecer no silêncio da caatinga. Maria baixou o rifle devagar. Não havia prazer em seu rosto, apenas alívio. A respiração pesada se transformava em calma. Lampião colocou a mão em seu ombro. Acabou. Agora você é livre de verdade. O bando recolheu as armas e os cavalos deixados pelos inimigos. Alguns corpos foram enterrados ali mesmo, outros deixados para o sertão cobrar sua parte. Mas a morte de Ferdinando não ficou apenas naquele chão. Em pouco tempo, a notícia correria às vilas, às feiras, às igrejas. E cada palavra dita ganharia força de lenda. A morte do coronel Ferdinando não demorou a se espalhar pelo sertão. Em cada feira, em cada beira de estrada, em cada igreja de taipa, o povo repetia a história com detalhes que cresciam como fogo em palha seca. Diziam que Maria Bonita não tremeu ao puxar o gatilho, que olhou nos olhos do homem que a escravizara e o condenou com a firmeza de uma juíza. Diziam também que Lampião, ao lado dela, havia declarado diante de todos: mulher não é propriedade, é criatura de Deus e deve ser respeitada. Na vila, onde antes o coronel mantinha o povo curvado sob dívidas inventadas, a notícia trouxe libertação. As terras da fazenda Santa Marta foram divididas entre os trabalhadores, e a Casa Grande, que já havia sido palco de medo, foi transformada em escola, onde crianças aprendiam as primeiras letras. O quarto onde Maria sofrera agressões virou capela dedicada a São José, protetor das famílias, onde mulheres rezavam por proteção e homens aprendiam a temer a vergonha de levantar a mão contra elas. Os violeiros começaram a cantar nas feiras de Campina Grande e de Pombal, improvisando versos sobre a moça que virou cangaceira e vingou a morte do pai. Os cordelistas imprimiam folhetos que circulavam de Alagoas à Bahia, narrando a coragem de Maria Bonita das Flores, agora reconhecida como companheira de Lampião.
E assim, o que era apenas vingança tornou-se exemplo. Mulheres oprimidas viam nela a prova de que era possível enfrentar tiranos. Homens violentos entendiam que suas vítimas podiam ter mãos firmes e rifles carregados. Crianças ouviam a história como lição. Liberdade não é dada, é conquistada. Maria, ao lado de Lampião, não era apenas sombra ou figura de consolo. Tornou-se conselheira, guerreira e presença que mudava a disciplina do bando. Participava dos planos, opinava nas emboscadas, cuidava dos feridos. Os homens, antes acostumados apenas à violência, agora viam que havia também lugar para dignidade e respeito. Lampião, que sempre fora temido como rei do cangaço, passou a ser visto também como protetor dos injustiçados. Seu nome, junto ao dela, ecoava nas noites de lua cheia em versos de repentistas. Lampião, rei do sertão, e Maria, flor da paixão, juntos ergueram justiça onde só havia opressão. O tempo transformou aquele ato em marco. O coronel, que acreditava ser dono de gente, virou exemplo de covardia. Maria Bonita, a moça que fugira de um noivado imposto, passou a ser lembrada como símbolo de liberdade. E Lampião, o homem que ergueu o rifle não apenas para saquear, mas para defender a dignidade de uma mulher, viu sua lenda crescer ainda mais. No sertão, diziam os mais velhos junto às fogueiras, existem 3 coisas que não se domam: o vento forte, o rio em cheia e a mulher que descobriu sua força. Maria Bonita havia descoberto a sua, e nada, nem coronel, nem jagunço, nem exército, seria capaz de apagá-la da memória do povo.